E o senhor citou Saul, eu lembrei de uma passagem que os ateus geralmente usam para querer confrontar os cristãos. Como é que Deus manda um rei ir numa cidade e matar crianças, jovens, e matar todo mundo e até crianças? Como é que a gente consegue interpretar aquela passagem e defender a nossa fé? Hoje, 2026, é uma coisa, né? Na época, essa pilhagem era uma pilhagem comum. Deus ordenou porque, certamente, sabedor de todas as coisas, Deus já previa que aquela geração ali estava perdida, né? Você imagina que quando o texto diz lá criança, não se trata de criança de colo, de criança que não tem discernimento, não sabe falar, não sabe andar. Isso aqui é criança. Na verdade, foram os jovens que deveriam ter sido mortos, porque aquela nação de Agag já impunha nos jovens o ódio ao povo de Deus, a guerra, a matança, tudo. Então, eles já eram perversos de pequeno, de adolescência. Então, quando Deus diz assim, você mata todos, por quê? Porque esse exército dos inimigos de Israel, o que eles faziam? Eles colocavam as crianças para o campo de batalha e os soldados experientes que lutavam contra as crianças falavam assim, eu não vou matar uma criança dessa. Quando ele virava as costas, a criança matava ele. Só que não era criança, tá? Criancinha de peito, não é esse tipo de criança que Deus está falando. Está falando de adolescentes sanguinários, que já tinham muita maldade no coração. Que foi treinado para... Foi treinado para matar, para ser usado de isca. Igual hoje tem no terrorismo aí. Então, o que acontece? Deus diz assim, eles são jovens, mas eles já agem com a mesma iniquidade dos velhos, que foi embutida neles. Então, Deus diz, então não poupa eles, mata eles também. É disso que Deus está falando. E Saul ainda cometeu um erro, né? Poupou Agag, né? E Agag, para quem não sabe, foi quem gerou, lá no livro de Esther, Amã. Amã. Amã, não, Amã. Amã era o Agagita, né? Agagita. O Agagita. Então, era Deus querendo preservar o seu povo no futuro, mandando... Porque no texto, os amalequitas, né? No texto fala as crianças e até as crianças de peito. Cadê o texto? Vamos colocar o texto? Léo, eu já te mandei. Tá começando a esquentar aqui, hein, gente? Vamos... Começando a esquentar. Bora lá, bora. O texto está em... Vamos lá... Bota aí pra nós. 1 Samuel 15, Léo. Vai aparecer Coloca aí, aqui? por favor. Vai. Livro de Samuel 15. Essa sua barba tá pintada aqui, ó. Você que pintou ela aí, né, Fábio? Aqui, ó. Aqui, ó. Verso 3, ó. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até o jumento. Olha aqui. Desde os meninos, os rapazes... Deveria ter uma vírgula ali, né? Até os de peito. Eu não tinha me atentado para esse detalhe. Realmente eu não tinha percebido a questão de peito aí. Na minha cabeça, os de peito tinham sido poupados. Bom, se Deus falou isso aí, ele sabe o que está falando, né? Ok, né? Então é para sentar Os a mistérios marreta, pertencem a Deus, né? Não, mas é um texto que Se geralmente... Deus falou, Léo, tá falado, né? Você quer que eu questiono? É que geralmente os ateus usam esse texto aqui para dizer eu não acredito em um Deus que manda matar criança de peito. Mas não vai mudar nada ele acreditar ou não. Deixa ele sem acreditar, velho. Outra coisa, já tá lendo a Bíblia, já tá bem esse ateu, né? Já tá... os maiores ateus são aqueles que estudaram a Bíblia e levaram eles a ficarem céticos, né? A Bíblia é um livro que não fala de Deus. Senão você vai, além de minimizar, você vai limitar. Porque a Bíblia tem um limite de revelação. A própria Bíblia diz que existe
outras Bíblias, não em papel, mas quando você olha para as estrelas, elas vão revelar quem é aquele que criou. Então, existe mensagem nas estrelas, na natureza. Então, a Bíblia é um livro que fala de homens que andaram com Deus. Conta, basicamente, a história de uma nação, de um povo. E o Deus que a gente acredita é esse Deus, é o Deus de Israel. É o Deus que se revelou para a humanidade através de Israel. Isso é incontestável. Mas as histórias que lá estão contidas não são todas as experiências que o homem teve com Deus. Existem muitas experiências que não estão lá. Eu não estava falando agora aqui do livro dos Macabeus? Sim. Macabeus não tem na Bíblia. A festa de Hanukkah, né? Macabeus não tem na Bíblia protestante. É porque são chamados de livros apócrifos. Mas não quem é inspirados, que né? determinou que é apócrifo? Quem é o fulano que diz isso aqui pode, isso aqui não pode? Não é reconhecido pelas protestantes, é reconhecido pelos católicos e é reconhecido pelo povo de Israel. Porque a história dos Macabeus é linda. E o livro de Enoque também é reconhecido pelo povo de Israel? Pelo povo de Israel, é. O livro de Enoque? Sim. Ele é um contexto assim histórico, né, que não pode ser ignorado. O livro de Macabeus. Sim. Histórico, com uma grande intervenção divina. Sim. Aconteceu no período helênico e Deus fez um grande milagre usando os Um Macabeus. deles é o que relata justamente o início da festa da dedicação, né? A festa de Hanukkah, o milagre do azeite. A porção era de um dia só, durou 7 dias, 8 dias, a porção de um dia, o tempo suficiente para que eles pudessem fabricar novas poções. Justamente. Então foi um milagre extraordinário. Mas houve muito derramar de sangue também com a guerra dos Macabeus, né? Sim. Mas libertou Israel, porque Antíoco Epifânio invadiu o templo e sacrificou um porco. Lá onde estava a Arca da Aliança. Ou seja, o templo Ele estava profanou o profanado, né? santuário. Ele colocou imagem de escultura lá dentro. Então quer dizer que se Antíoco não tivesse feito isso, ele venceria os Macabeus. Mas como ele fez isso, ele não provocou os Macabeus. Os Macabeus foi só um instrumento. Foi Deus que venceu eles. E era o maior exército do mundo. Então isso é comemorado até os dias de hoje. Inclusive Jesus participou dessa festa. Está lá Sim. na Bíblia. Jesus participou da festa da dedicação, né? Ele esteve lá na festa. Sim. Sobre o resgate dos primogênitos, qual o senhor ia falar? Então, a pergunta que paira, porque quando você fala de resgate na realidade da graça, você aponta para Cristo, para Jesus, para o Messias, que veio para resgatar a humanidade, né, do pecado. Isso tem uma relação com o resgate dos primogênitos, mestre? No caso de Jesus é maior, porque ele não resgatou só os primogênitos, né? Ele resgatou a humanidade. Primogênitos e não primogênitos. Resgatou a humanidade. Não tem pode se relacionar sim, claro que pode. Mas diretamente não tem uma relação. Porque se tem alguém que é primogênito aqui, é o próprio Jesus, né? Sim, sim. Então, Mas nesse caso, esse ato de fé, do resgate dos primogênitos, ele deve ser feito mesmo a partir de Cristo ou não? não, para a igreja vai contra o que a instituição impôs, né? Agora, aquele que segue a Bíblia em si, né? Então, eu acho que é válido.